Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Igreja, a palavra de Deus diz que Jó vivia em uma terra chamada Uz, no Oriente. Jó, ele era um homem muito rico. Ele tinha muitas propriedades. Jó, ele tinha muitos bens. Jó, ele tinha uma família abençoada. Quem olhava para Jó, via o exemplo de tudo. Jó tinha tudo. Tudo que alguém poderia desejar. Jó tinha, igreja, naquele momento. Amém? A palavra de Deus diz que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Uma característica que a Bíblia fala que Jó tinha era o quê? Era a irreverência ao Senhor. Ele temia o Senhor e ele levava os seus filhos a fazer o mesmo. Olha o temor de Jó. Ele sacrificava ao Senhor pelo pecado dos seus filhos, porque ele falava assim: se os meus filhos pecaram contra Deus, eu vou sacrificar por eles. Jó ensinava os seus filhos a ter uma vida com Deus. Amém? Porque Jó tinha essa preocupação. A fidelidade de Jó. Olha o que diz Jó, Jó 1, do 6 ao 11. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e ao seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na face. Igreja, Deus se agradava de Jó, porque o próprio Senhor Jesus fala para Satanás: observaste o meu servo? Homem temente, íntegro, reto. Jó, ele é um exemplo para nós que tem sim como nós vivermos de maneira correta diante de Deus. Porque Jó vivia, Jó, ele se desviava do mal. Então Jó é um exemplo. Porém, Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador, Satanás acusou Jó diante de Deus. Satanás disse o que para o Senhor? É fácil Jó ser reto, temente ao Senhor.
o Senhor tem cada dia mais abençoado a vida dele. Ele tem uma família perfeita, ele tem uma saúde, ele tem tudo. Toca na vida dele para ver se ele não te amaldiçoa, para ver se ele não blasfema contra o Senhor. Igreja, Jó, capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Os seus filhos morreram, a sua vida financeira acabou, ele foi para miséria. Presta atenção, quem que pediu para tocar na vida de Jó? Foi Satanás. Mas quem permitiu que ele tocasse na vida de Jó? Foi o próprio Deus. Igreja, aprenda algo. Nessa minha caminhada, eu aprendi algo. Vamos parar de dar glória para o diabo. O diabo, ele é o nosso adversário. O diabo, ele age, mas ele age quando o Senhor permite. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, mas tudo que tem no mundo pertence ao nosso Senhor. Ah, então você quer dizer que aquela porta de emprego que se fechou foi Deus? Foi. Ah, você quer dizer que esse problema que eu estou passando foi Deus? Foi. Se você está passando, o diabo pode ter agido, mas foi porque Deus tirou a mão. Mas o nosso problema, muitas das vezes, é falar: é o diabo, é o diabo. O diabo já é um derrotado, igreja. Olha o que a palavra de Deus diz. Jó, sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, da noite para o dia, ele perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu tudo. Porque o diabo o acusou. E aparentemente ali, Jó não fez nada, ele não entendeu. Ele dormiu rico, ele acordou pobre. Ele dormiu com os filhos, ele acordou sem os filhos. Deus permitiu tudo isso acontecer na vida de Jó. E a palavra de Deus diz que em nenhum momento Jó pecou contra o Senhor. Jó perseverou. No seu sofrimento, Jó questionou sim muitas coisas, o porquê ele estava passando por tudo aquilo. Mas em nenhum momento ele deixou de crer em Deus. Jó, ele é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento na palavra de Deus. O que eu, você, o que nós temos passado, que tem feito nós falarmos contra Deus? O que tem feito? Olha para você ver. Se você olhar para a nossa vida, não estou dizendo que o seu sofrimento é maior ou menor, mas olha o sofrimento de Jó, igreja. Olha a atitude de Jó. Jó 1, do 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que eu e você, nós temos falado isso para Deus? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que significa? Rasgou o manto, raspou a cabeça. Não é você ir lá raspar. Ele se humilhou. Ele foi aos pés do Senhor. E mediante aquela toda dificuldade que ele estava passando, ele se prostrou e ele adorou. Mediante a minha, a sua dificuldade, eu tenho adorado ou eu tenho murmurado? Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus me abandonou. Adore, igreja. Confia. Amém? E tinha mais. Satanás não estava contente de ter
tirado os filhos, tocado nos bens dele. Jó 2, do 1 ao 5. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela? Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele é tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha só, Jó 2, do 6 ao 10. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde as plantas do pé até o alto da cabeça. Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: aleluia. Como fala qualquer doida, falas tu. Recebereis o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Não bastasse ele ter perdido tudo, Satanás lança uma grande enfermidade em Jó, que pega do alto da cabeça a planta dos pés. E ao invés da esposa dele dar uma palavra de consolo, de ajudar, ó a jumenta que estava do lado dele: amaldiçoa o teu Deus e morre, ainda guardas tu a tua sinceridade? E o que Jó fala para ela? Falas como qualquer doida. Se eu recebo o bem do Senhor, também não vou receber o mal. E tudo isso, Jó não pecou, igreja. Ele se manteve íntegro, ele se manteve fiel a Deus, mesmo perdendo tudo aquilo que ele passou a vida inteira conquistando. Ele perdeu da noite para o dia. Pela misericórdia de Deus, você está aqui. Imagine a situação. Eu acredito, igreja, que a úlcera coçava. A Bíblia fala que ele pegou um caco para coçar as úlceras. Olha o estado que Jó se encontrava. Mas ele dava glória por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Por que Deus permitiu que Jó sofresse? Igreja, o diabo ele foi acusar Jó. Falar que Jó só mantinha a integridade por tudo aquilo que ele tinha. Mas o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida dele para provar para Satanás que o amor de Jó era verdadeiro. Que Jó não amava o Senhor por interesse, mas sim de todo o coração. Que era um amor puro, sincero. Porque Deus não explicou: ó Jó, eu vou deixar você perder tudo, mas confia. Não. Da noite para o dia, ele perdeu tudo, mas ele se manteve fiel. Salmos 35 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que tem feito você passar as noites chorando. Eu não sei, mas eu digo uma coisa para você, igreja: a alegria ela vai vir. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, independente daquilo que você quer, daquilo que você tem pedido. Deus deu,
Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos sair daqui nessa noite com isso cravado no nosso coração. Tudo que Deus nos dá é emprestado. Ele nos empresta tudo. O marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, a casa. A hora que Deus pede, Ele pede, igreja. Amém? Tiago 5, do 10 aos 11 diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram no nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Já ouviu? Às vezes até nós, em alguma situação, fala: ó Senhor, me dá a paciência de Jó. Muitas das vezes usamos essa frase. Mas será que nós temos vivido essa frase? O que Jó viveu, tendo essa paciência que ele teve? Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Jó era como o monte de Sião. Jó confiou e Jó não se abalou, igreja. E não bastasse Jó tendo uma esposa, né? Que ao invés de levar uma palavra de ânimo, Jó tinha amigos. E os amigos de Jó até se entristeceram de ver ele com aquela situação que ele estava vivendo, que ele estava vivenciando. Ficaram tristes. A Bíblia diz que os amigos de Jó eram Elifaz, Beldade e Zofar. E o que eles acreditavam? Que Jó tinha um pecado escondido. Eles acreditavam que Jó tinha um pecado não confesso. Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao 6, diz assim: então respondendo Bildade, o suíta, disse: até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Igreja, os amigos de Jó, é o que diz o versículo, falaram para ele: se arrepende, busca o Senhor de madrugada, apresenta o teu pecado diante do Senhor. Só que Jó, ele não tinha conhecimento de algum pecado que ele tenha feito e que ele não tenha confessado, porque ele buscava fazer tudo para agradar a Deus. Tudo para quê? Para que a ira de Deus não se virasse contra ele. E ele foi aos pés do Senhor. Jó, capítulo 13, do 22 ao 24, diz assim: clama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Olha o jeito que o Senhor estava para Jó naquele momento. Quieto, quietinho, quietinho. E olha as vozes que Jó ouvia. Os seus amigos: tem pecado encoberto. Olha a esposa como uma doida: amaldiçoa o teu Deus e morre. Igreja, imagina como Jó, naquele momento, ele não ficou, que ele foi aos pés do Senhor. Por que o Senhor esconde o teu rosto, me tem por teu inimigo? Porque, igreja, Salmo 38, do 1 ao 8, quando Davi pecou e ele escondeu o seu pecado, a Bíblia diz que o Senhor tocou nos ossos dele. Porque olha o que diz em Salmo 38, do 1 ao 8. O Senhor, Davi orando: o Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravam em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois
Já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Davi fez essa oração, igreja, quando havia um pecado encoberto, porque a ira do Senhor se acendeu contra ele. Enquanto ele não confessou, o que aconteceu? Sobreveio grande cólera, grande ira sobre a vida dele. Mas Jó não tinha pecado encoberto, igreja. Jó não tinha. E os amigos de Jó insistiam que Jó tinha pecado encoberto. Exortavam Jó para se arrepender, para que Jó voltasse a ser abençoado. E todas aquelas palavras frustravam, entristeciam mais o coração de Jó. Mas um homem mais jovem, chamado Eliú, sugeriu que não era possível entender tudo que Deus faz. E que Deus não era o quê? Injusto, porque Ele sabe mais do que nós. Jó 37, do 23 ao 24, diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Naquele momento, o que os amigos de Jó eles estavam querendo ser? Sábios. Apontando, acusando, ó Jó, pecado ou injustiça? Por que, igreja? Porque Jó, um homem íntegro, reto, não tinha o que pecar. Então, peraí, Deus estava sendo injusto? Então, eles lançavam essas palavras, eles lançavam esse fardo pesado em cima de Jó. Só que Jó, igreja, ele não sabia a razão de todo o seu sofrimento, porque Jó não sabia que Satanás acusou ele e que o próprio Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Mas o que Jó fez? Ele pegou e falou o que para o Senhor? Meu Deus, é o que diz em Jó 42, do 1 ao 6. Ele parou de questionar aquilo que muitas das vezes vinha na cabeça dele. Então respondeu Jó dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Igreja, naquele momento, Jó reconheceu que ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas daquele momento em diante, depois de tudo aquilo que ele passou, os olhos dele contemplavam a face do Senhor. Naquele momento, Jó realmente foi no meio da dificuldade, foi no meio da tribulação que Jó teve um encontro com o Senhor Jesus. Amém? E Jó orou pelos seus amigos. Por quê? Porque Deus declarou que eram os amigos de Jó que estavam errados, que eram os amigos de Jó que pecaram contra ele. Por quê? Porque falaram coisas que não deveriam ter falado para Jó. Olha o que diz Jó 42, do 7 ao 8. E sucedeu que,
Acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Passando por tudo aquilo, por toda aquela humilhação, o Senhor ainda fala assim para os amigos dele: vocês vão lá e vocês vão mandar pedir para Jó orar por vocês, para que a minha ira não se acenda contra vocês, porque vocês que pecaram contra mim, vocês que falaram o que não devia. Olha a justiça de Deus. Deus é injusto, igreja? Não. Uma coisa que o nosso Deus não é injusto. O nosso Deus, Ele é Deus de justiça. E foi naquele momento que, quando Jó orou pelos amigos, o Senhor virou o cativeiro de Jó. A Bíblia não relata quanto tempo Jó passou por tudo aquilo. Quanto tempo ele ficou no sofrimento. A Bíblia não fala. Mas Jó 42, do 10 ao 13, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. E vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Senhor restaurou, igreja, tudo na vida de Jó. Ele virou. Nessa noite, o que está faltando para cada um de nós, para o Senhor virar o nosso cativeiro? O Senhor falou muito comigo, igreja. Momentos na minha vida, na nossa vida. Mas Senhor, por quê? Mas Senhor, por quê? E o Senhor falou comigo. Porque antes de eu trazer a mensagem para vocês, a palavra de Deus é uma espada. Ela corta aí, ela corta cá. E a palavra que ficou aqui, ó, na minha cabeça, como o pastor disse no início do culto: aleluia a Deus, só quando a minha conta bancária está cheia, quando o meu casamento está perfeito, quando eu estou com a minha saúde perfeita. Fui diagnosticada com um problema de saúde? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou. Quer dizer que eu tenho que aceitar. Não estou dizendo que você tem que aceitar aquela enfermidade no seu corpo, mas nós não podemos blasfemar, nós não podemos murmurar. E muitas vezes eu olhava diante da situação e eu falava: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. E olha o Senhor para mim: quer dizer, o Senhor quer virar o cativeiro de cada um de nós nessa noite. Igreja, aprendemos. O que aprendemos com Jó? Primeira coisa, nunca achar que a dificuldade e o problema que nós estamos passando é por causa de um pecado. Jó passou por tudo isso e ele não tinha o pecado. Por achar que Deus é injusto. Nosso Deus não é injusto. Nosso Deus é justiça. A razão do nosso sofrimento, às vezes você me pergunta: fala para mim, então qual é a razão do meu sofrimento? Eu não sei. Eu não sei. A Bíblia relata a razão. O Senhor fala, Deus provou para provar o amor de Jó. Mas aprendemos uma coisa:
tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Não é Bíblia, mas é um ditado que é verdade. Não cai uma folha de uma árvore se o nosso Deus não permitir. Igreja, a grande pergunta que fica é por que Deus permite o sofrimento? Não é o porquê que Deus permite o sofrimento. Será que com todo esse sofrimento eu tenho confiado? Eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Você tem amado a Deus acima do cargo que você tem na empresa? Da faculdade que você tem? Do seu marido, da sua esposa, do seu filho? Você tem priorizado, você tem colocado o Senhor como a pedra angular da sua vida? Ou você tem feito as outras coisas e depois se lembrado do Senhor? Prioriza, põe na balança. Não sou eu não, porque quando eu estava meditando na palavra, igreja, eu me pus na balança. Então se põe na balança e faça essa pergunta para você mesmo. Será que eu, você, nós temos conhecido o Senhor só de ouvir falar? Ou os nossos olhos têm contemplado a tua face? Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, igreja, confia. Vamos ter a paciência que Jó teve e que saiamos daqui nessa noite com esse versículo guardado no nosso coração. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero fazer um comentário só, porque foi altamente explicativo, né? Não tem nem muito o que a gente... Mas eu também presenciei muitas vezes coisas que tudo a gente dava glória pro diabo. Diabo desgraçado, realmente o diabo é um desgraçado. O diabo é um derrotado, que nem foi falado. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e seus anjos caídos. O problema é que nós nos desviamos e às vezes alguns vão parar por lá. Tudo que acontecer na tua vida, tudo que você possa estar passando agora, é da vontade permissiva de Deus. O diabo não toca se Deus não fala assim, vai lá e toca. Muitas vezes nós damos a brecha para que o diabo tenha legalidade em tocar nas nossas vidas. Nós mesmos damos essa legalidade. Amém, irmãos? Tudo. Esses dias eu estava conversando até, todo mundo sabe aí que uma pessoa famosa caiu, bateu a cabeça e morreu. E aquele milhares de pessoas indo ver um corpo, né? Eu prefiro que o meu ninguém vá, mas que o Senhor vá me receber na hora que eu fechar os meus olhos. Porque a grande pergunta que a gente faz é: agradou tanta gente? A gente não está aqui para julgar, não. Quem julga é a própria palavra de Deus. A palavra julga. Mas é uma pergunta que nós temos que fazer para criar um temor dentro de nós. Agradou tanta gente, mas será que agradou a Deus? Amém, igreja? De que adianta eu conquistar o mundo todo se eu perder a minha salvação? Amém, irmãos? Só uma observação para a igreja em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, que aquele que não tem pecado, ou aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Porque todos pecaram. Então Jó também pecou, você pode ter certeza nisso. Porque diz que todos, o único que passou nessa terra de viventes, que não pecou foi o nosso Senhor. Mas o que me chama a atenção é o final desse versículo. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Porque a boca fala o que, meus amados? O que o coração está... é aí que é o mistério. A boca fala o que o coração está
Aquele que crê em Cristo, rios de águas vivas fluem de dentro, mas ele está isento de falhas? Não está isento de falhas. Por isso que o Senhor já deu sonhos e mais sonhos, que o que Ele quer ouvir da igreja são o quê? Cânticos e hinos, cânticos e hinos, cânticos e hinos ao Senhor. Vigia as palavras da boca. Eu pego um exemplo. Alguns estudiosos dizem que quem escreveu o livro de Jó, sabe quem foi? Foi Moisés quem escreveu. Dizem que ele que recebeu a inspiração divina e reportou a história de Jó. E uma das leis de Moisés dizia que aquele que era cometido de lepra tinha o quê? Pecado. O diabo veio e tocou aonde? Na carne. Então observa que ele tocou em tudo na vida de Jó. Mas a única coisa que ele não pôde tocar foi na alma de Jó. Se tem uma coisa que o inimigo não pode tocar na nossa vida, irmãos, é na nossa alma. É na nossa alma. Então guarda isso no seu coração. Tudo como foi ministrado, foi explicativo como foi dito, passa pela vontade permissiva do Senhor. Jó atribuiu o bem e o mal para quem, meus amados? A Deus. Veio o bem? Glória a Deus. Veio o mal? Glórias a... Eu recebi o bem, foi de Deus, e recebi o mal, foi de... O inimigo, irmãos, ele só tem um artifício. Ele quer de qualquer maneira plantar na nossa vida o engano, guarda isso. Porque uma vez que ele planta o engano, o nosso interior se corrompe. O que flui já da nossa boca já não são esses lábios retos igual de Jó. E uma vez que ele plantou o engano, ele tira o time dele de campo. E aí vem a justiça divina mediante o que? O engano que foi plantado. Então quando o mal bater na nossa porta, porque a Bíblia diz que os dias bons e maus vêm para todo mundo, nós temos duas perguntas a fazer. Realmente, Senhor, eu tenho algum pecado encoberto? Tem algum entendimento que eu tenho que mudar na minha mente? Para que eu já não venha mais pecar com os meus lábios? Porque o ato de blasfemar, irmãos, é pecar com os lábios. Ou, Senhor, o que está acontecendo é, estou sendo provado, para ver se eu me mantenho firme naquilo que está escrito. É isso, esse é o segredo, esse é o mistério. Jó não pecou com os seus lábios, logo ele manteve-se íntegro com aquilo que estava. Ele pode ter errado consigo próprio, com condutas carnais do teu corpo, só que quando ele errava, ele abria a boca e falava o quê? Eu errei, mantinha tua sinceridade diante de Deus. Não esquece disso. Todos pecaram. Eu não tenho dúvida que ele pecou, porque está escrito que todos pecaram. O único que não pecou foi o nosso Senhor Jesus. Esse sim passou nessa terra de viventes como um cordeiro imaculado, que nem no corpo e nem na fala existia erros nele. Amém, meus amados? Mantenha os teus lábios íntegros. Mantenha. E você sabe por que isso aqui que é interessante, ó? Porque quem é capaz de refrear a boca, a Bíblia diz, ele também consegue dominar o quê? O teu corpo. Um é consequência do outro. Amém, meus irmãos? O corpo tende a ir para um lado, já volta. O corpo tende a querer inclinar para o outro lado, já volta. Ou seja, fica o tempo todo dominando. Não deixa sair do trilho, para se preservar e se manter no trilho. Amém?